Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho outro vídeo gravado, eu não sei a ordem que isso vai sair. Porém, se esse for o primeiro vídeo, faz muito tempo que eu não gravo. E eu estou me reacostumando com isso. Então hoje nós viemos falar sobre todos os lidos que eu li em 2025. Eu não estava nem um pouco animada para falar sobre livros. Porém, conversei com algumas pessoas e me motivaram muito a compartilhar as minhas leituras. Esse ano eu li pouco, então eu não tava muito animada pra ela quer brilhar mais do que eu, socorro. Então eu vou resumir todos os livros que eu li. Foram 12 lidos ao todo. E só tem 4 livros físicos que eu vou mostrar pra vocês, mas ao longo do vídeo eu vou falando onde eu li cada um, porque tem alguns que são do Kindle Unlimited, então dá pra ler. Se eu estiver soprando vocês, me perdoa. Antes de tudo, eu queria me justificar, porque esse ano foi ano de vestibular, foi ano de fim de ensino médio e aconteceram muitas coisas, então eu li pouquíssimo. Não acho 12 muito pouco, eu acho um livro por mês razoável. Pra minha média, porque eu era a pessoa que lia, 30 livros. Então, assim, eu me assustei um pouco, é por isso que eu não queria vir falar. Vocês aceitaram que a Bíblia vai participar do vídeo? Porque eu aceitei já. O primeiro livro que eu li foi Os Quatro Compromissos. Eu li ele físico, mas não tá aqui comigo porque é da minha mãe. Esse livro eu não dei nenhuma avaliação, porque ele não é narrativo, ele é um livro de filosofia tolteca. E em alguns pontos parece muito autoajuda, mas eu juro que não é. São 4 compromissos que você assume pra sua vida. Eu tenho certeza que eu já falei desse livro aqui, porque ele foi releitura. Eu reli ele esse ano. E eu gosto muito de reler, por mais que eu nunca lembre de tudo, nunca lembro quais são os 4 compromissos, eu gosto de reler ele sempre. Porque sempre me dá uns insights e o autor é muito inteligente. O segundo livro que eu li foi Colegas de Quarto. Eu li esse pelo Kindle Unlimited. Eu dei 3 estrelas pra esse livro. Uma coisa muito importante de se falar é que eu não uso mais Scooby. Então, no aplicativo que eu tô usando não tem estrelas. As classificações e avaliações do livro são diferentes. E aí, todas essas notas foram dadas muito depois, quando eu fui fazer a lista, no final do ano. Então aqui tem 0 emoção, tá? Mas eu dei 3 estrelas pra Colegas de Quarto, é um romance sáfico muito bonitinho. E quando eu li, eu fiquei muito apaixonada. Tem muitos pontos, inclusive eu li com uma amiga minha, e aí a gente foi conversando. E assim, é um livro muito bom, eu recomendo muito, é muito fofo, é muito apaixonante. Porém, tem alguns pontos que eu acho que... eu não sei explicar, são umas narrativas... Ele parece uma fanfic, em questão de narrativa, é um livro meio grandinho. Mas é muito bom, eu li, se eu não me engano, esse em fevereiro. Pra vocês verem que janeiro já começou ruim. Depois eu li O Amor Não É Óbvio, e eu dei 3 estrelas e meia. Eu apaixonei nesse livro, eu fiquei obcecada, apaixonada, muito apaixonada. O Amor Não É Óbvio foi muito bom. Eu fiquei maluca. Dei 3 estrelas e meia porque, obviamente, é muito juvenil e muita gente critica a leitura da Elaine Baeta. Mas, eu acho que é uma coisa que serve muito propósito se você tiver entre 14, 15 e 16 anos. É pra ser juvenil, sabe, assim. E me motivou muito a pensar, a escrever, a falar coisas. E realmente o amor não é óbvio. O amor das protagonistas é muito óbvio, mas o amor no geral não é. Eu acho que, pra mim, no meu ponto de vista, o amor a que o título do livro tá se referindo não é o amor romântico, mas sim todos os outros amores que a gente tem ao longo do livro. É uma narrativa muito fofa, muito linda, muito pitica, muito bom. Sei que tem muita polêmica envolvendo a autora. Não estou por dentro de nenhuma delas, mas é muito bom. Depois eu li o que eu considero o melhor livro do ano, se eu pudesse escolher um livro pra 2025. Melhor livro que eu li esse ano, melhor livro da minha vida, seria A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Gente, eu comecei recentemente a assistir o filme, também não terminei. Porém, A Hora da Estrela tem muitas camadas. Eu não esperava que a Clarice Lispector fosse de uma literatura tão acessível. Quando eu peguei o livro pra ler, eu falei, meu Deus, que medo.
Só que eu era meio que obrigada a ler, porque eu tava lendo pra escola, tava lendo pra fazer trabalho, tava lendo... Fiz um podcast. Então, assim... Foi uma coisa que eu tive que fazer. Só que... Foi... Gente, realmente, genuinamente, no fundo do meu coração me falta palavras pra explicar o que que é. O que que foi esse livro, o que que me fez sentir. E de pegar umas frases e olhar e falar assim... Abriu minha cabeça, abriu minha cabeça. Eu percebi que até o momento, eu só falei a minha opinião dos livros. Eu não falei sinopse, eu não falei resenha de nenhum deles. Então, começando com a Hora da Estrela, que como talvez, né, deveria ter feito isso. Eu perdi total a habilidade de fazer isso aqui, gente. Mas, a Hora da Estrela conta a história da Macabea. Ela é uma mulher pobre que mora no sertão nordestino e ao longo da vida dela, a gente vai percebendo que ela se contenta com muito pouco e ela é muito feliz com muito pouco. Eu acho que a Clarice Lispector, ela foi muito certeira em achar os pontos que a gente, como humanidade, a gente tem de fragilidade, como a personagem, ela demonstra isso. Eu dei 5 estrelas, favoritei, obviamente, foi. É muito difícil falar qual foi o meu livro favorito. Porque, apesar de ter sido a Hora da Estrela, os que vêm agora, tipo assim, daqui pra frente, eu li as regras do jogo. Gente, foi um colapso. Eu estava ansiosa pra ler esse livro anos. Anos? Eu não sei se tem anos, né? Porque eu não sei quanto tempo lançou, mas tem mais de um ano. Eu comprei o e-book, não tem no Kindle Unlimited. A editora não lança no Kindle Unlimited nenhum dos livros da Arquelana. Porém, eu comprei. Leiam. Eu acho que o que me pegou muito no desenvolvimento das personagens é que elas tinham realmente motivos adultos, plausíveis e muito profundos e muito emocionais para se odiarem entre si. E foi um desenvolvimento que me pegou muito, porque as cenas são muito bem escritas, os rotes são muito bem escritos. A Arquelana, ela é... Gente, eu sou apaixonada por ela desde que eu li o quê? Um conto de uma antologia de contos da Copa do Mundo. Em 2000 e... Quando foi a última Copa? Não lembro. No ano da última Copa. Me apaixonei perdidamente pela escrita dela. Eu li aquele da Penélope. Muito bom. Então, assim, esse livro é perfeito. Eu fiquei maluca. Eu estava... Acho que pra mim, eu meço quantos livros são bons pelo quanto de expectativa que eu tinha. Porque, às vezes, o livro... Você não vai com expectativa nenhuma, ele acaba te surpreendendo, você acha que ele é muito bom, mas ele não é. E, às vezes, o livro é bom, mas você vai com muita expectativa e ele não é o que você espera. Esse livro, eu tinha muita expectativa. Passei anos esperando pra ler e superou as minhas expectativas. Então, assim, é realmente bom. Voltamos, porque agora temos o primeiro livro físico que eu tenho aqui em mãos, que foi Por Favor Fechar os Olhos, do Byung. Eu li esse livro, deixa eu ver quais outros aqui. Desse ano só tem esse aqui, que eu li por indicação da Live Resenhas. E, gente, não é segredo pra ninguém que eu sou apaixonada nela, fã número 1. E aí, eu vi ela falando desse livro e eu comprei na promoção, junto com a minha edição de lendários, que não aparece nessa lista. Porém, eu confesso que eu me decepcionei, porque eu achei que eu tava pagando barato, quando eu vi o tamanho do livro, não tava tão barato assim. É a vida. Esse livro eu também não dei nota, mas eu vou abrir uma página aleatória e vou ler uma frase pra vocês, só pra vocês sentirem. O vazio de sentido faz com que nos comuniquemos sem parar e incessantemente. Favor Fechar os Olhos reflete um pouco sobre como a nossa sociedade anda desenfreada, e o autor usa muito dessas coisas de desacelerar. Não é exatamente o que a gente precisa voltar a fechar os olhos e encerrar os significados. Isso é uma coisa que eu não consigo explicar, eu não consigo traduzir muito bem, sem usar os termos nesse livro, mas o uso do termo encerrar é muito discutido, e não é sobre desacelerar o tempo que a gente faz as coisas, mas sobre dar sentido àquelas coisas. E o Byung, ele é muito bom no que ele faz, em tão pouco espaço de texto, de conseguir desenvolver contextos tão complexos. Eu quero muito ler os outros livros dele. O próximo da minha lista é A Sociedade do Cansaço.
Eu simplesmente amei esse aqui, é meu queridinho. Eu rabisquei ele muito. E eu quero muito voltar e ler de novo, porque eu tenho certeza que ele é muito inteligente. Dá pra ler 30 mil vezes, você vai perceber 30 mil coisas diferentes. O próximo livro é, de novo, a releitura. Esse ano eu contei todas as minhas releituras como lidos. Especialmente esse, que é Marcada com Sangue, da Tracy Deonn. Eu dei 4 estrelas, que é o segundo de Lendários. Eu marquei como lido porque eu não lembrava nada desse livro. E, assim, eu li, então foi lido. Mas, eu tenho uma resenha de Lendários aqui. Eu não faço ideia do que eu falei nesse vídeo porque eu tinha 16 anos. Então, assim, eu jurava muito que Lendários era o livro perfeito. Inclusive, esse é o título da resenha. E eu continuo gostando muito da série de livros. Eu acho que hoje em dia eu tenho mais maturidade pra olhar alguns pontos e entender que não era muito legal em questão de narrativa, mas nada que tire a experiência de ler Lendários. Eu reli esse ano que eu comprei, eu não coloquei ele na lista porque eu já lembrava de tudo, então reli Lendários. E aí eu reli Marcada com Sangue. Inclusive estou lendo agora o terceiro livro, que é Oathbound. Eu não vou me humilhar a ponto de falar o nome. Estou lendo o terceiro livro nesse momento. Mas sobre Marcada com Sangue, é muito difícil explicar sem explicar o primeiro. Porém, é um universo muito foda, inspirado nos Cavaleiros da Távola Redonda. E tem muita profundidade. A autora foi muito cirúrgica, ela tem muito background de informação, ela coloca isso de uma forma muito acessível e é muito teen. E, gente, é muito apaixonante, Tem um loirinho Golden Retriever, tem um moreno sarcástico, tem tudo que a gente que gosta da farofa, a gente sobrevive pela farofa. Tem muita farofa, tem muita coisa boa. Ela é genial, gente, ela tem base na ciência. Eu amo universos fantásticos que tem fontes que são científicas, que foram desenvolvidas a partir de algum descobrimento científico. E Lendários tem muita pesquisa psicológica, a protagonista é super complexa. Leiam. O terceiro livro ainda não saiu no Brasil, eu tô lendo em inglês. Vai sair pela Intrínseca. Então, assim, por favor, leiam pra ver se a Intrínseca acorda e traz logo, sabe? Porque assim, que a gente precisa. Eu preciso ler em português também. Eu vou, certeza, quando sair em português eu vou ler de novo. Quando você se propõe a fazer um livro supostamente feminista, mas que usa de todos os estereótipos que você critica, amiga, esse livro eu acho que me pega muito por conta disso, porque a autora, ela critica o estereótipo da loura burra, mas ela usa isso nos livros dela. E a protagonista é aquela menina que não liga muito pra aparência, mas até ela se apaixonar, porque aí ela começa a se arrumar. Gente, eu fiquei com tanta raiva lendo esse livro, vocês não têm noção. Eu fiquei, sabe, estressada mesmo, genuinamente, porque começou a me estressar. Os personagens não têm profundidade nenhuma, eles são a pauta deles e só. Eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês o link do meu perfil no Maratona App, que é onde tem as minhas resenhas, pra vocês lerem a minha avaliação. Eu escrevi um textão, e assim, eu acho que eu entendi um pouco do que a autora quis fazer, porque eu estudo feminismo tem muito tempo. Mas assim, foi um desfavor pra todo mundo. Depois disso, na segunda promoção da Amazon, eu comprei um box de 2 livros, e um deles é A Maldição do Mar. Eu dei 3 estrelas. Eu acho que o legal desse livro é que ele é muito curtinho de ler, ele é muito rapidinho. E ele é muito engraçado, eu não sei explicar. São sereias, elas morreram afogadas, acusadas de bruxaria. E aí elas vão atrás e são 3 irmãs e cada verão vem cada uma delas e leva embora um dos garotos da ilha pro fundo do mar. Eu acho que 3 estrelas ainda é muito. Eu acho que ele é bem mais simples, bem mais, sabe? Mas serviu a proposta, eu gostei. Pelo preço que eu paguei, faz sentido. E aí veio junto Busca das Coisas Perdidas. Eu também dei 3 estrelas pra esse aqui, mas esse eu gostei mais, tanto que até tem marcações. É uma viagem tão grande isso aqui, porque não tem nem como eu explicar. A menina é uma bruxa, de uma família de bruxas, e ela vive perto de um lago. Tem um acampamento, acontece uma tempestade, um dos garotos se perde, e ela acha esse garoto no bosque.
que é o bosque que aparecem as coisas que se perdem. Daí pra frente é só pra trás, porque todas as certezas que você tinha no começo desse livro vão ser destruídas ao longo do livro. Eu gostei que ele tem muito fundamento de bruxaria pra quem estuda. Tem umas coisas que você percebe que você fala, essa mulher estudou, ela sabe do que ela tá falando. E eu gostei muito mais desse do que do outro, na realidade. Eu acho que ele é muito mais que 3 estrelas. Eu gostei da experiência de ler, é um romancezinho fofinho. Tem pouquíssimo romance. Mas não foi um dos melhores, mas foi um dos meus favoritos de ler. E eu amo a capa desse livro, olha isso aqui. Se eu te disser que eu paguei menos de 30 reais isso aqui, vocês não acreditam. Eu só tenho mais 1 minuto de armazenamento. O penúltimo livro do ano foi Vigia-me, que é o novo livro de Estilhaça-me. Ele não tem post-its porque eu achei que não ia ficar bonito por fora, mas tem muita marcação. Tipo assim. Muita marcação. Eu sou obcecada por Estilhaça-me, é a minha série de livros favorita, a série de livros de distopia mais bem escrita que a gente tem, sim, melhor do que Jogos Vorazes, vocês precisam aceitar isso. E esse livro aqui foi vendido 100% na nostalgia, eu tenho certeza. Porque quando eu li, eu acreditei que fosse um spin-off. Eu falei assim, não vou ter nada dos meus personagens. E a gente tem muito de Juliette, Warner, Kenji. Eles são perfeitos, incríveis. E o James, o desenvolvimento dele foi muito bem feito, muito bem feito. A nova personagem que a gente conhece também, ela é idêntica a Juliette. Insuportavelmente idêntica. E eu acho que eu dei 5 estrelas, 100% na emoção. Porque ele não é um 5 estrelas, ele é um livro, considerando todo o histórico de Estilhaça-me, ele é um livro bem pobrinho de elementos narrativos, de elementos de desenvolvimento de universo. Mas eu acho que, conhecendo todo o universo da Tahereh Mafi, como ela fez o plot de Estilhaça-me, tudo que a gente leu aqui, tudo que a gente conhece, que a gente acha que a gente sabe, pode ruir nos próximos livros. Então, tudo depende. Pra encerrar o ano com chave de ouro, eu li, reli, coloquei como leitura também, porque é o meu livro favorito da vida, Até que Seja Real, da Eduarda Short. Eu sou obcecada nesse livro. E eu reli, terminei de reler no Natal. Eu releio a noite de Natal, todo ano no Natal. Eu não vou me estender muito, eu acho que eu já falei sobre esse livro várias vezes aqui. Ele é um livro que... ele é bem simples. Eu li a primeira vez, eu tinha 15 anos. Só que fez a minha vida esse livro. Eu já... Toda pessoa deveria ler esse livro uma vez na vida. Ele é muito simples, ele tem... é básico, mas é um básico que te encanta, que brilha os olhos. Eu desidrato de chorar toda vez que eu leio. E é muito bom, muito bem escrito, muito bem narrado. É nacional independente, tem no Kindle Unlimited. Leiam. Bom, gente, eu tô ficando sem espaço de armazenamento, mas foram esses os 12 livros que eu li esse ano. Espero que sejam 13 se eu conseguir terminar o livro novo de Lendários antes de dezembro, senão será o primeiro lido de 2026. O tempo passa muito rápido. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu consiga retomar esse projeto de falar dos meus livros. Um beijinho, feliz ano novo!